Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Para você que quer terminar os seus estudos da educação básica e não teve oportunidade por diversos motivos, nós sabemos que isso é muito, muito, muito comum, infelizmente no Brasil acontece com muita gente. Você ou quem você conhece que não sabe ler e escrever não foi um premiado, mas são milhões de pessoas nessa situação. Hoje, 13 milhões de analfabetos, sendo que acima dos 25 anos, 50%, de acordo com os dados estatísticos do IBGE, não completaram a educação básica no Brasil. O que acontece? Acontece que muita gente no Brasil não consegue desempenhar funções e não conseguem empregos, às vezes conseguem desempenhar, mas não tem o estudo necessário, né, comprovado, para desempenhar empregos e funções que paguem melhores salários e fica sendo um país que fica atrás dos outros por conta de uma população que não consegue exercer seus próprios direitos, muitas vezes, porque não sabe. Você pode ser enganado facilmente se não sabe ler e escrever, porque podem te dar um contrato para você assinar, você nem sabe o que está assinando, você não consegue preencher uma ficha, então não consegue ler a placa de um ônibus, nem achar um endereço, não consegue pesquisar coisas na internet. Então, uma série de coisas que acaba fazendo falta para essa pessoa. E eu vou ficar muito feliz se você realmente se sentir motivado, vontade de aprender, porque vai mudar a sua vida. A nossa vida ela muda e nem sempre é rápido, mas quando começa a mudar e você faz um esforço para isso, não para mais. Todo mundo que estuda sabe o esforço que é estudar. Não é fácil, a cabeça dói, as mãos doem, muitas vezes a gente fica desgastado, só que depois vale muito a pena. Então, de repente, se você já está fazendo uma aula online da EJA, né? Ou se você não conseguiu aprender com o professor da escola regular, vamos tentar aqui um outro método de passar o conhecimento de forma mais fácil para que você entenda. Não importa a idade, não é verdade quando dizem que quando a gente está mais velho não aprende mais, é uma mentira, já está comprovado. O cérebro aprende durante toda a fase da vida. E eu espero que você depois consiga essas coisas, preencher uma ficha, preencher o seu nome, saber ler um pequeno contrato, saber ler um livro, porque isso vai de fato mudar a sua vida. Em vez de ficar, às vezes, jogando papo furado, conversa fora que não diz nada, você pega um livro e lê que você vai ver a sua cultura aumentando a cada dia, você vai ficar uma pessoa que tem mais facilidade na vida, porque a gente estuda para isso, para ter uma vida mais fácil. A nossa vida, quando a gente estuda, fica muito mais fácil, porque a gente consegue comprar as coisas mais facilmente, a gente não é enganado, a gente perde menos tempo com as coisas, consegue ter acesso aos melhores produtos, melhores serviços, tudo isso. E é isso que eu desejo para todo mundo aqui. Não quero fazer nenhum tipo de educação política, é uma educação para a educação mesmo. Eu vou tentar explicar de um modo fácil, que qualquer um possa entender, mesmo aqueles que hoje são considerados analfabetos funcionais, que são pessoas que leem, né, escrevem às vezes com vários erros ortográficos e leem, mas não conseguem entender o que está escrevendo, vamos tentar mudar isso aqui também. Também é possível você ler e entender o que está lendo. São só alguma questão de treino mesmo. Você vai treinar um pouquinho e vai conseguir. Eu vou passar o alfabeto primeiro, que são as letras. Então, o que acontece? Só para você entender como é simples. Existem as letras do nosso alfabeto em português, A, B, C, D, já falo uma por uma, tá? Essas letras combinadas com outras e pelo som delas, elas formam sílabas. Essas sílabas combinadas com outras formam palavras, né? Por exemplo, uma palavra copo, copo é uma palavra. Eu é outra palavra. Então elas vão formar essas sílabas combinadas, elas formam, né, as palavras e depois as palavras juntas formam as frases e essas frases formam os textos. O que acontece é que a gente fala o tempo todo. Você que não sabe ler nem escrever, fala, porque a linguagem oral que a gente fala é a primeira que a gente aprende. Depois a gente passa essa linguagem oral para uma linguagem escrita.
né? Que é uma mudança, a gente começa a utilizar símbolos. As letras são símbolos da escrita. Diferente de você ver uma logomarca, um logotipo, como esse que eu estou colocando aqui, e esses outros, que você entende o símbolo sem nenhum som. As letras têm sons. Nós vamos então aprender as letras, os sons das letras, depois a formar palavras, ler as palavras, né? Escrever as palavras, passar esses sons que a gente escuta para o papel. Lembrando também que no Brasil, que é muito diverso, nós temos diversos sotaques e as palavras às vezes sofrem diferenças. Por exemplo, em São Paulo, nós falamos escola. No Rio de Janeiro, eles usam o E bem aberto, né? Então eles falam A, E, I, O, U. E aqui nós falamos A, E, I, O, U. Então tem essas diferenças, né, de localidade aqui no Brasil. Mas a escrita é igual para todo mundo. Então a escrita vai ser a mesma. Não é porque num lugar a gente fala de um jeito e no outro a gente fala de outro que a escrita vai ser diferente. Não, vai ser igual para todo mundo. Então isso é uma coisa bem fácil e que facilita. Então, se você ainda não tinha pensado nisso, que as letras nada mais são do que símbolos com sons, pense, porque vai ficar muito mais fácil você entender. Basta você saber qual é qual para você juntar uma com a outra. E se alguém te disse que você não conseguia, é uma mentira. Uma grande mentira. Essa pessoa foi uma mentirosa com você. A sua criança acreditou nisso, né? A sua criança, eu digo quando você era criança, ela acreditou nisso porque criança acredita em tudo, mas acontece que todo mundo, sem exceção, é capaz de aprender, tá? Isso é importante que você acredite nisso e que continue. O que você vai precisar? Coisas simples como lápis, papel, estar sem sono, estar alimentado e num lugar assim claro e de preferência que você não vai ficar sendo muito interrompido. E o que mais? Você vai precisar fazer isso vários dias até você conseguir ler as primeiras frases, você tem que se dedicar um pouquinho. Quanto mais você fizer, mais rápido vai ser. Às vezes você vai lá na EJA, a professora tem um cronograma a seguir, então ela tem um tempo, né, para te ensinar a leitura e a escrita, né, das palavras, a alfabetização no caso. Mas aqui você pode ir de acordo com o seu tempo, muito mais rápido, não precisa esperar um ano todo. E depois que você estiver sabendo ler, você vai conseguir entender melhor os outros conteúdos e logo prestar a provinha do Enseja para você ter o seu certificado de conclusão. Tá bom? Daí você já tem o certificado, consegue um trabalho melhor, consegue anotar melhor os recados aí, consegue... A sua vida vai mudando aos poucos, tá? Basta a gente querer. E daí, conforme você vai lendo, vai estudando, vai conhecendo, vai interagindo, tudo vai mudando, você vai ver que as situações começam a ocorrer melhor. E eu já vi também uma coisa, né, muito interessante, né? A gente vê rico de toda forma. Eu já vi rico mal educado, já vi rico fazer coisa desonesta, e também já vi ricos muito bem educados e muito honestos, já vi de tudo, mas estou falando que uma coisa que eu nunca vi é um rico analfabeto, a não ser um analfabeto que ganhou na loteria, né? Daí sim deve existir, mas tem muito pouco vencedor na loteria, né? Então deve ter tido algum analfabeto que ganhou, com certeza, mas não é o comum, tá bom? A gente aprende a ler e escrever mesmo por uma necessidade de ter uma vida mais facilitada. Se a gente ficar acreditando na loteria, a gente pode acreditar a vida inteira e não ganhar, não é? O negócio interessante é que a gente vá, se esforce e consiga por nós mesmos as melhorias na vida. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou passar agora o alfabeto, vou ir falando as letras, depois nós vamos copiar elas, vamos escrever, vamos treinar a mãozinha. E se for possível também no fim da aula, se você puder me mandar zap falado, notícias, quem é você, por que você está fazendo, o que você gostaria de aprender com isso, eu vou ficar muito, muito feliz. E se você vai ensinar alguém, também aprende aqui como é que a gente faz a técnica básica e eu espero que você consiga aí melhorar a vida de alguém, que isso é uma coisa assim fantástica e que motiva muito, né, a gente? Então tá, fiquem com a aulinha e assistam quantas vezes for necessário até você conseguir
e formando as palavrinhas, tá? Depois nas outras aulas nós vamos fazer aulas sobre frases e depois sobre textos. Eu vou dividir tudo direitinho aqui no canal, as aulinhas para a gente aprender mesmo a formar as palavras, a escrever, a formar as frases e a formar os textos, tá? É uma coisa muito, você vai ver que depois que aprende é muito simples, não tem nada de complicado não. Não vai ser complicado para você dessa vez, tá bom? Até mais, tchau, tchau, obrigada.